Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula. Estamos aqui na série Vantagens da Escrita e hoje o nosso tema é como transformar sua escrita em 3 dias, nossa live 66. E hoje nós queremos aprender isso. Vamos transformar nossa escrita em 3 dias, vamos começar a renovar a forma como que nós escrevemos. Por quê? Precisamos colocar mais objetivos. Precisamos planejar muito mais a nossa escrita. Para quê? Para que ela tenha, de fato, uma direção e um alcance muito melhor. Tá? Então, convida aí quem você puder para participar da nossa live. Vou estar colocando aqui o nosso tema da live, para que você também chegue e já entenda do que estamos falando, tá? Convide mais pessoas, vou estar aqui fazendo um transbordo aqui também, chamando as pessoas para vir participar da nossa aula, da nossa live. E você aproveite também, se você já está aqui comigo, aproveite para você pegar uma caneta, um papel, ou mesmo um caderno que eu recomendo para que você não perca as informações, você possa depois consultar tudo isso, tá? Então busca anotar no lugar que você vai de fato consultar o seu material, por quê? Para você ir se desenvolvendo, né? Cada vez mais na sua escrita, senão o que acontece? Nós ficamos aí com conteúdo parado, conteúdo engavetado, então não é isso que nós queremos, tá? Já fiz o meu transbordo, já compartilhei aqui com algumas pessoas e você faça o mesmo também, tá bom? Então vamos começar a nossa aula 66, como transformar sua escrita em 3 dias. Quem não quer ter uma escrita transformada, não é mesmo? Então como nós podemos ter essa escrita objetiva? Né? Porque ela precisa de transformar a vida das pessoas que vão ler aquilo que nós vamos escrever. Aqui a gente vai falar, obviamente, para as pessoas que querem escrever seus livros, mas por que não também as pessoas que escrevem aqui para as redes sociais, seja numa legenda, né, no Reels, aí nos seus stories também, que muitas pessoas eu sei que também dão algumas aulinhas, dão algumas instruções, escrevem bastante também nos seus stories, para as pessoas que estão acompanhando, seguindo, né, pessoas que estão aí entendendo o seu conteúdo e gostam do que você posta, tá bom? Então é que tudo aqui vai servir, mas especificamente para quem deseja fazer o seu livro, para quem deseja começar os seus capítulos, para quem deseja de fato entender o valor da escrita. Quando nós começamos a escrever, quando nós começamos a explicar aquilo que está dentro de nós e tirar, né, fazer essa extração com mais afinco, nós percebemos o quanto a nossa história é valiosa, o quanto aquilo que nós tiramos de nós pode servir para outra pessoa. Enquanto que nós estamos aí retendo tudo isso, e não é essa a função dessa live, mas que nós tiremos aí, vamos acelerar um pouquinho mais, vamos tirar em 3 dias aquilo que de fato está acumulado há anos. Tá? Então comece aos poucos, a gente vai dar aqui, vamos falar de 3 pontos, né? Então se a gente falou que é em 3 dias, eu vou te falar o que você vai fazer no primeiro, no segundo, no terceiro. Ao final da live, não vai ser uma live longa, tá? Nós vamos falar de algumas dicas que você pode estar também adotando aí no seu dia a dia, que você também consiga aí adquirir hábitos de escrita, tá bom? Então vamos fazer de fato, o que de fato que nós queremos escrever, nós precisamos saber disso, tá? Então o que você quer escrever? Tá? Para quem você quer escrever e como, tá bom? Então é importante que você tenha essa ideia, essa consciência do que escrever, para quem escrever e como, tá bom? Então entenda isso de maneira simples, mas que você aí já vai buscando identificar, tá? Então nós vamos fazer aí uma investigação profunda, né, da nossa escrita. Por quê? Para que a gente consiga de fato transformar a nossa escrita em 3 dias, né? Então, muitas vezes você já escreve, mas você quer melhorar a sua escrita. Eu digo por mim, tá? No meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, eu lembro que eu extraí de mim tudo aquilo que eu podia e da maneira que eu me senti mais confortável para escrever. Então eu fui escrevendo, fui tirando, fui falando conforme a forma que eu falava, do jeito que eu falava, do jeito que eu me comunicava. Aí conforme eu fui participando de coautorias e também depois desenvolvi o meu projeto de coautoria, hoje estamos aí finalizando o 3º projeto com as minhas alunas, com o meu grupo Mulheres Transformadas, eu fui percebendo o quanto eu fui desenvolvendo na escrita, porque eu não parei ali. Eu não parei somente em tirar a minha história da maneira com que eu falava, com que eu pensava, mas eu fui melhorando, fui lendo livros, fui identificando como cada um escreve, fui percebendo a ambiência da escrita. Muitas vezes você está escrevendo e você não percebe, mas a sua escrita transmite algo, ela traz algum
valor no sentido assim, onde que a pessoa estava naquele momento, o que ela pensou para chegar naquela conclusão, qual o insight que ela tirou para chegar naquele conteúdo. Então tem muita coisa, é uma grande jornada que você faz para chegar naquele ponto que você chegou ali, do seu texto, do seu parágrafo, daquele título que você escolheu, ou até mesmo o título ali, né, do seu livro, na sua capa, que está em evidência, que está em destaque, tá? Então tudo é levado em consideração, e tanto que as pessoas muitas vezes vão olhar o seu livro depois e vão perceber, poxa vida, que livro legal, eu quero muito ler. Então a capa vai dizer muito do que o conteúdo traz, né, no seu miolo ali, na parte interna do livro, tá? Toda a parte textual do seu livro. Certo? Então vamos lá. O nosso primeiro dia aí o nosso plano, né, estratégico de 3 dias para que a gente transforme a nossa escrita. O primeiro dia, então, é uma ferramenta que eu sempre utilizo, eu recomendo para todas as pessoas, inclusive foi a minha live de número 6, eu não esqueço até hoje, sempre recomendo ela para quem quer aí entender um pouquinho mais. É o brainstorming. A gente precisa fazer uma tempestade de ideias, né? Que é aquele momento que você vai, de fato, anotar tudo o que você puder. Tudo que vier à sua mente, tudo aquilo que você acredita e que você acha que você merece destravar e para falar, você vai colocar nesse papel, tá? E detalhe, você não vai julgar aquilo que você está extraindo naquele momento, você simplesmente vai tirar. Você vai liberar as suas ideias, você vai expor no papel aquilo que naquele momento está de fato ali te incomodando mesmo, como se fosse um espinho na carne, né? Então você vai, de maneira livremente, tirar essas ideias, tá bom? Então você pode fazer tanto individual como em grupo também. Então, puxa vida, eu tenho uns colegas, tem umas pessoas que eu conheço que gostam desse assunto ou de tal coisa que eu falo, me comunico, a gente encaixa nas ideias. Reúne com essas pessoas e pergunta para elas como que você gostaria de ter algum conteúdo e o que você falaria nesse conteúdo. E aí você vai ali fazendo perguntas e cada um vai dando sua ideia e você vai anotando tudo que você puder, tá? E por isso que eu falei pra gente não julgar nada, porque tudo que for falado vai ser importante naquele momento, tá? Porque é a extração. Você precisa tirar de você aquilo que você vai de fato desenvolver, tá bom? Então tudo vai depender da sua organização também. E prioridade em escrever. Né? Muitas vezes a pessoa quer escrever, mas ela não prioriza alguns momentos ali, ou até mesmo, como a gente já falou algumas lives, né? Aquela questão da ociosidade. Se você tem um momento ocioso, você pode utilizar para escrever também. Seja bem-vinda, Maria Luzia. Tá? Então, tudo vai depender dessa organização. Então, a gente vai evitar procrastinar aqui, tá? Então, puxa vida, sobrou um tempinho aqui, já deixa o seu caderno com a sua caneta às vistas aí para você poder anotar, tá bom? Porque é muito importante. Senão a gente vai ficar a vida toda falando que vai escrever, que quer um livro, quem sabe um dia, essa história não cola, né? Não cola pra mim. Quando alguém fala pra mim que, eu tenho vontade de escrever, né, mas eu não sei como que eu faço, como que eu começo. Gente, se você analisar o meu perfil, tem muitas aulas que eu já falei aqui. Estamos aqui na 66, mas tem muito mais aulas aí, inclusive até de lançamentos que nós fizemos de livros, que as pessoas podem acessar e ver como que foi o lançamento, o que cada uma tirou de aprendizado. Então não tem desculpa, só que as pessoas não querem viver a jornada. As pessoas querem pegar um atalho e chegar certinho no lugar sem erro algum. E não é isso que eu estou dizendo aqui. Estou falando para que você transforme a sua escrita, mas que você coloque a mão na massa, ou seja, a mão na caneta ali mesmo, né? Debruce sobre a mesa e de fato tenha um desejo, a vontade e profundo, né? De tirar aquilo que está dentro de você e transformar num livro, tá? Então, se você pensar só em você, de fato, você não vai tirar a história. Mas se você pensar no tanto de pessoas que precisam da sua história, precisam do seu depoimento, do seu testemunho, para poder dar continuidade em algo que elas começaram, ou até mesmo para ter esperança sobre determinado assunto que você viveu, experienciou, tem, né, o know-how para falar, você tem aquilo, você viveu na pele, né? Skin the game, você viveu mesmo ali na pele, né, no jogo dali e tal, como a gente fala, né? E aí o que acontece? Você consegue falar, você consegue ensinar para alguém, você viveu aquilo, tá? E aí você precisa de fato a começar a anotar e fazer esse exercício. É tão simples, né? Você pegar uma caneta, pegar uma folha e anotar alguma coisa e começar a destrinchar tudo ali mesmo, né? Fazer uma escavação, tá? Para quê?
para você dar um start, para você começar algo e de fato ir fazendo a jornada e chegar em algum lugar, tá? Porque senão você vai ficar perdido sempre. E aí cai numa live, cai num vídeo, cai no Reels, cai numa outra postagem. E aqui assim é rápido. Se você entrar no Instagram, aparece uma postagem pra você. Você dá uma saída rápida e volta, já tá outra postagem. Então você entra num buraco sem fundo. Você vai ali, né, uma areia movediça. Você vai entrando, vai afundando. E a hora que você percebe, você já passou 2, 3 horas e você não escreveu um parágrafo, tá? Então, o desafio aqui é você participar da live, é você fazer o exercício, é você colocar em prática e você até, inclusive, dar depoimento depois do que você fez, que deu certo, falar aí no seu perfil, o que você fez, o que você conseguiu vencer alguma coisa, tá bom? Então, tudo vai depender da sua organização, da sua prioridade em escrever, não procrastinar aqui. Eu já falei, inclusive, tem uma live que eu falo de procrastinação, tem outra que eu falo também, a gente sempre puxa esse assunto porque é uma coisa que todo mundo quase vive, né? A gente sabe que a procrastinação não tem como ser eliminada, mas ela tem como ser reduzida, né? Amenizada. Então, o que você está fazendo para não procrastinar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar por essa lista de assuntos. Lembra que a gente colocou as ideias, distribuiu tudo que eu quero escrever, o que eu penso e tal. Então, a gente vai começar por essa lista, tá? Que a gente quer escrever. Aproveitar essa aula, né? Você vai anotar todos os insights, tá bom? Essa é a dica. Que vão surgindo aqui, porque durante a aula você consegue já ter muita ideia. É essa a ideia, para que você consiga anotar e exercitar, tá? E também você vai monitorar o seu dia. Por quê? Se você pensar em algo, puxa, isso aqui é legal, já anota. Então você pode andar com um bloquinho de notas, você pode andar com uma cadernetinha, um caderno, tá? Uma folha, ou mesmo no celular, tá bom? Mas só que tem um detalhe, o celular ele pode te distrair, ele pode trazer alguma notificação e você simplesmente fugir daquele pequeno compromisso, daquele pequeno momento com a escrita, tá bom? Então esse vai ser o nosso primeiro dia. É desafiador? É desafiador, mas é muito simples. Durante a aula aqui você já consegue começar, tá bom? Então você pode ficar aí. Eu tô falando aqui em 3 dias, mas você pode utilizar 2 dias para fazer esse brainstorm. Mas um dia eu acho que dá, algumas horinhas, uns minutos você já consegue, tá? Porque a gente vai fazer isso livremente, né? De maneira tranquila, então você vai anotar tudo, tá bom? E aí a gente vai pro segundo dia, que também não é tão difícil, mas já começa a complicar um pouquinho mais. Por quê? O primeiro é você tirar essas ideias mesmo, né? Não tem muita dificuldade. Mas o segundo dia, nós vamos selecionar o assunto mais pertinente. Olha só, presta atenção. Você vai selecionar o assunto mais pertinente, presta atenção, e que brilha aos seus olhos, tá? Além daquilo que vai queimar no teu coração. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar essa lista, né, que você fez, todas as ideias, numa ordem de prioridade. Por quê? Porque daí você já vai começar a pensar grande. Você vai começar a pensar nos seus capítulos de livro, certo? Seja no seu livro que você está desenvolvendo ou nos livros que você vai desenvolver. Porque assim, daqui pode sair capítulos de livros, certo? E pode sair também títulos de livros, tá? Então vai depender muito. Ou até mesmo, gente, a gente pode estar um pouquinho além, né? Pode sair também métodos, coisas que você precisa desenvolver. Com a habilidade que você já desenvolveu, já adquiriu, você consegue também transformar num método. Por que não? Uma mentoria, um curso, seja gravado ou ao vivo. E aí, qual o detalhe disso aí? A partir disso, se você descobriu que dá para fazer um método, começa do jeito que você está. Com aquilo que você tem, que você pode ofertar, certo? O seu método pode se transformar num livro. Conforme você vai dando as aulas, você vai buscando, pesquisando os conteúdos, os assuntos que você viu aí. Nossa, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu percebi que eu falo muito sobre esse assunto, eu domino isso daqui, tá? Inclusive aqui, os livros, né, os livros que vão sair desses assuntos que você vai anotar, esses pontos, vão ser a partir daquilo que você domina, tá? Para você começar o quê? Aprofundar nos temas, certo? Porque eu não vou aprofundar naquilo que eu não achei tão interessante, mas surgiu ali na hora. Porque o brainstorm é uma chuva, certo?
Então, numa chuva pode vir várias gotículas, certo? Então, você vai pegar aquilo que de fato é para você. Pode ser que venha coisa que não é para você. Pode ser que é coisa que você ouviu de alguém e você anotou na hora, mas não fez sentido. E não está de acordo com o seu propósito, com o seu objetivo. Certo? Então, você vai fazer isso. Vai aprofundar nesses pontos a partir daquilo que você anotou com a prioridade. Então, eu anotei 30 coisas, mas de todas as 30, eu acho que só 10 que passou batido. Que passou assim, batido não, que passou e que eu quero trabalhar. Beleza? Daqui também pode ser um sumário. Quem sabe surgem assuntos para você, né? O seu sumário, que é a estruturinha do seu livro, certo? Os capítulos que você vai desenvolver. Não está pronto ainda, mas você já tem pelo menos uma ideia, uma direção, um norte a seguir, certo? Aqui também você vai aproveitar para ver os livros, presta atenção, que falam desse assunto. Quais livros que falam desse assunto que você escolheu? Então você vai anotar os melhores insights, se você conseguir esses livros, se você já tem, porventura. E por quê? Você vai referenciar, né? Você vai utilizar para referenciar dentro dos seus capítulos, dos seus parágrafos, tá bom? Porque você vai desenvolver textos a partir de agora. Lembra que você vai começar a aprofundar, trazer esses pontos para poder realmente trabalhar com cada um deles e com embasamento. Fica muito mais interessante, certo? Bom, esse é o nosso segundo dia. No terceiro dia, veja bem, vai ficar um pouquinho mais complexo, mas vai melhorar, tá? A tendência é que você chegue em algum lugar. Você vai mergulhar ainda mais, presta atenção. Comece os seus parágrafos, olha só. Aí você vai começar a trabalhar nesses parágrafos de acordo com os temas escolhidos. Escolhi 3 temas, beleza, vai trabalhar com os 3 temas. Vai ser o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, ou vai ser o primeiro capítulo e vai ter subcapítulos, subtítulos ali. Títulos e subtítulos, certo? O que você vai querer fazer? Veja disso que você anotou, o que pode ser capítulo, né? O que pode ser os subtítulos e capítulos ali. Tá? Os títulos, né? Por exemplo, você colocou o capítulo tal, mas tem um tipo de um subtítulo, você colocou uma explicaçãozinha, depois mais alguns subtítulos, ou você fez um texto descorrido, um texto corrido assim direto. Você vai ver como vai fazer, certo? Aqui também você vai definir quantas páginas você irá se dedicar a esse ponto que você escolheu como prioridade, certo? Então, se você iniciou um ponto, iniciou um capítulo, iniciou esse tema, defina quanto você vai investir nesse pedaço, nesse trecho aí. 1 página, 2 páginas, meio parágrafo, 5 parágrafos, você vai definir, tá bom? O quanto você achar que você de fato explicou bem, trouxe ali uma dinâmica legal para que a pessoa que vai ler depois entenda. Então vai dependendo do quanto você quer aprofundar neles, tá bom? Eu peguei aí 3, 4 livros, me aprofundei e achei interessante, então eu vou colocar pelo menos umas 2 páginas. Ótimo! Vai dependendo do que você pesquisou. Porque se você não pesquisa, cai naquilo, né? Não tem o que falar muito, né? Perde um pouco ali aquela questão de você mostrar para a pessoa que você entende aquele assunto, certo? Então perde um pouco disso. Então por isso que é interessante você pesquisar mais. Se você tem a habilidade da escrita, talvez você não precise de tantas referências, né? Se você já lê muito, na hora da escrita, vai aparecer isso também. E aí você vai começar a escrever e a sua escrita vai denunciar, né? Nossa, realmente ela gosta de leitura, ela tá colocando assuntos aqui que ela domina, né? Então, é óbvio que você pode utilizar o ChatGPT, você pode utilizar a inteligência artificial, a IA, né? Mas eu recomendo que você trabalhe muito aí, né? A sua inteligência humana mesmo, a sua inteligência do alto, né? A IA, inteligência do alto. Por quê? Faz uma oração antes de escrever, coloca uma música tranquila, instrumental no fundo, sabe? Vai ativando as suas memórias. Porque se você estudou, se você leu, se você ouviu de alguém uma explicação, se você passou por aquele conteúdo, está dentro de você. Só você precisa se dedicar um pouco mais para extrair isso daí. E da forma que você quer falar. Porque, gente, a escrita é muito assim.
Se você, porventura, está escrevendo e copiando de algum lugar, é notório. Aparece claramente, porque talvez você não fala daquele jeito. Você muitas vezes escreve de um jeito e depois vai lá, joga para a inteligência artificial e não vai dar a sua essência, vai fugir muito daquilo que você de fato queria falar. Fora que tem linguagens que você pode estar falando que não comunica com o seu leitor, é uma linguagem complexa, difícil, tá? Então vamos observar isso também, tá? Então são esses 3 dias que você pode estar aí utilizando essa pequena programação, esse pequeno plano, né, para escrever, tá bom? E detalhe, né, aqui a gente vai falar algumas dicas também. A prática de escrever, ela tem que ser diária. Se eu escrevo diariamente, né, isso vai levar de fato a minha escrita a ter uma transformação total. Eu falo por mim. Quando eu comecei a escrever, eu escrevia um pouco mais simples, uma linguagem mais coloquial, talvez, mas buscando também melhorar. Mas quando eu fui pro segundo livro, gente, foi demais. Já consegui fazer referência de livros, já consegui escrever com muito mais objetividade, já consegui escrever numa linguagem muito mais acessível, gostosa de ler, inclusive, e não aquela, sabe quando você vai começar a ler um capítulo, um parágrafo, e você vê que dá aquela enroscada? Não, isso não acontecia. Porque tem pessoas que escrevem, não tem pontuação, não tem vírgula, não tem nada. Daí você começa a ler, fica aquela coisa engessada, fica aquela coisa que você, nossa, fica até sem ar para poder ler. Por quê? Tem alguma coisa errada ali. Que a pessoa, ela quis contar algo, mas de uma maneira muito enorme, né? Nunca tinha fim, aquela coisa que parecia um redemoinho, né? Ficou andando em voltas, mas não chegou a lugar algum, certo? Então você precisa de praticar, seja escrevendo um parágrafo por dia, um parágrafo, não seja você, por exemplo, fazendo uma leitura de Bíblia, uma leitura devocional, um livro que talvez vai te levar mais à espiritualidade. Vai lendo, escreve o que você achou daquele ponto, coloca a sua ideia, aquilo que você tirou de insight, coloca o seu pensamento ali. O que você aprendeu, o seu aprendizado. Por quê? Dessa forma, você vai estar escrevendo todo dia. Escrever todo dia é a questão da perfeição que a gente fala. Se você só escreve um pouquinho, como que você vai estar preparado para escrever muito? Tá? Então, você está preparado para isso? Você de fato quer escrever seu livro? E escrever livro, gente, é assim. Eu tenho que escrever um livro só meu o tempo inteiro. Não, gente, entra numa coautoria. Participa de um projeto que vai te impulsionar ainda mais. No final aqui eu vou mostrar 3 coautorias. Uma que eu organizei, uma que uma colega minha maravilhosa também organizou, e uma outra, uma mentora minha organizou. Sabe, com a ajuda também de pessoas maravilhosas aqui. E eu vou falar pra você uma coisa. É bem complexo quando você fala assim, eu quero meu primeiro livro. Beleza. Você tá preparado para investir no seu livro? Você está preparada para dedicar tempo para escrever seus capítulos? Se você está preparada para contar aquilo que de fato está na íntegra em você? Então, assim, está preparada para dedicar tempo para escrever, para você ficar ali, debruçar mesmo, se aprofundar naqueles seus temas? Então, pensa nisso, tá? Então, vamos lá agora aqui no final, vamos dar umas dicas extras, tá bom? Anota tudo que você puder, não perde a oportunidade. Essas lives, eu não sei quanto tempo vai ficar a live salvo aqui. Eu também vou colocar amanhã no YouTube, tá bom? Mas assim, logo logo eu pretendo tirar essas lives. E quem não aproveitou, infelizmente, vai ficar sem esse conteúdo. A gente vai estar aí galgando outras oportunidades para vocês, mas vocês precisam também estar acessando, tá? Para poder se desenvolver, tá bom? Então aqui, dicas extras. Sempre revise o seu conteúdo para ver se está bom, gente. Sabe, por exemplo, eu pego muita gente, vou dar um exemplo, tá? Me envia coisas, textos ali pelo WhatsApp, de qualquer jeito, gente. Sabe, sem pontuação, sem nada, com esses resuminhos que a gente vê hoje, nessa coisa mais enxuta, né? Tudo letrinhas assim, pra gente tentar entender uma frase inteira quase, sabe? Não dá. Por que não dá? Porque você não está treinando a sua escrita. Você está ficando cada vez mais preguiçoso na escrita e está deixando a sua escrita defeituosa.
E nisso você não vai passar autoridade, você não vai passar segurança, você não vai passar aquilo que é o mais simples na escrita. A objetividade, a comunicação, tá? Então, ajuda no processo. Sabe, toda vez que eu ia escrever mensagem para alguém, até hoje, eu me preocupo em revisar aquilo que eu escrevi. Por isso que eu tô falando aqui. Sempre revise o seu conteúdo para ver se tá bom. Sabe, um errinho ou outro pode até acontecer, porque às vezes você coloca a mensagem ali e o aplicativo faz uma bagunça, né? Mas nada diz que você... ali você precisa de fato dar uma olhada antes de enviar a mensagem. Dá uma lidinha, sabe? Ver se não tá faltando algum ponto. Vai exercitando a escrita, não tenha preguiça disso. Isso que me fez chegar onde eu cheguei, de ter livros, estar em projetos e conseguir de fato escrever e ter prazer na escrita, tá? Então sempre revisar o seu conteúdo para ver se tá bom. Seja bem-vinda, Lani querida. Tá? Então, e se você precisar, por exemplo, para acrescentar algum conteúdo, você vai fazer isso nesse momento. E também tirar, né? Porque a gente precisa também observar aquilo que está dentro de um texto que faz diferença ou não. Se não faz diferença, a gente tira. Mas se faz diferença, além de fazer, a gente pode também acrescentar algo, melhorar aquilo que já está bom, certo? Seja bem-vinda, Valéria. Tá? Então, outra forma, é uma forma, inclusive eu até coloquei aqui, né? Se você vai tirar o texto ou incluir, certo? Então é uma forma de você refinar a sua escrita, tá? Então você sempre revisa. Não entrega o seu pacote de qualquer jeito, não entrega a sua mensagem de qualquer jeito, tá? Outra coisa, tenha contato com mais leituras do seu livro. Leituras de livro, tá? Até pode ser aqui com pessoas que leem livros também, tá? De preferência, voltado ao tema que você está decidido a escrever, certo? Por quê? Porque daí você vai desenvolver aquela área e vai ficar um pouquinho melhor, vai ter mais exemplos, vai trazer mais clarificação do seu conteúdo, do seu propósito, da sua mensagem, tá? Aqui também é uma forma de você dar outras visões, percepções do que você já falou antes, né? Por exemplo, para que mais pessoas compreendam a sua escrita. Por exemplo, hoje a gente observa muito essa questão. Eu vou olhar algo através da minha percepção, da minha ótica, da minha lente, né? E se o outro não está pronto para enxergar essa lente, para interpretar isso que eu estou vendo, complica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou facilitar essa percepção através do que eu estou escrevendo. Então, se eu trago mais referências, se eu pego conteúdos ali, seja bem-vinda, Selma. Se eu pego conteúdos que estão voltados para aquilo que eu estou falando e trago um pouco mais de discernimento, busco em livros aquilo que eu quero falar, trago mais objetividade, eu vou ajudar a interpretação do outro lado, a percepção do leitor. Porque cada leitor vai ler de um jeito, ele vai ler, uns lê mais rápido, outros lê mais devagar, alguns precisam voltar à leitura para poder entender o que leu, tá? Então nós precisamos trabalhar isso também. Então como que eu posso facilitar o meu texto para quem vai estar lendo depois, certo? Uma coisa também é escrever sempre, sabe? Como a gente falou anteriormente, por mais que seja um textinho, mas escrever sempre. E nos momentos em que você se dedicar a isso, faça essa prática sem parar. Você pode, por exemplo, pegar 30 minutos. Não precisa muito, não. Se você ficar até 1 hora, melhor ainda, tá? Porque daí você vai estar aquele tempo totalmente dedicado a isso. Mas eu sei que hoje é bem complicado, né? Então é uma forma de você extrair a sua essência sem interrupções e livremente, né? Porque as ideias, elas vão fluir. Mas você precisa de dedicar esse tempinho e perceber o quanto é importante contar a sua história, tá bom? E outra coisa também. O seu planejamento da escrita fará toda a diferença. Você tem um plano da escrita? Me diga aqui, você está comigo aqui na live. Você tem um plano da escrita? Você já colocou alguma coisa assim que você quer escrever? Tem algum assunto que você gosta e gostaria de aprofundar e gostaria até de fazer lives, né? Eu sei que muita gente ainda não faz live. Eu entendo isso perfeitamente. Eu nunca imaginei fazer live, mas a partir do primeiro livro eu achei assim que era muito importante para eu poder ensinar, para eu poder até treinar um pouco mais aquilo que eu precisava desenvolver ao longo da minha jornada. E comecei a fazer isso. E aí fui destravando, fui aprendendo coisas novas até hoje, gente. O destravar é diário. Não tem como falar assim pra vocês, destravei tudo. Não tem. Eu vou me deparar com alguma coisinha, algum bloqueio no meio do caminho. Por quê? Porque eu estou em movimento.
Mas se eu não estou em movimento, eu não sei que bloqueio que eu tenho. Se eu não estou na jornada, se eu não pego um lápis, não pego uma caneta, se eu não vou fazer uma live, se eu não vou fazer uma palestra, se eu não vou no meio do povo para poder falar alguma coisa, ou me comunicar com alguém que entende de algum assunto melhor que eu não vou desbloquear. Então eu preciso enfrentar esses probleminhas aí, eu preciso enfrentar os medos, preciso enfrentar coisas que muitas vezes me assustam, mas é necessário, tá? Então a escrita pode ser que no começo você comece a ter dificuldades para escrever, tá? E aí nesse momento pode ser que você comece a chorar, já falei em algumas lives sobre isso, você começa a transbordar aí lágrimas, pode ser que você tenha dificuldade, você trava, também pode ser que você trave naquele momento, porque você está mexendo na sua ferida. Se você de fato tiver a coragem de expor sua história, de extrair aquilo que está em você, que está machucando muitas vezes, né? Que é um processo terapêutico, gente, não tem como. Por isso que estou fazendo minhas lives também, da série Terapias Online. Na semana que vem a gente vai falar também um assunto bem interessante de doenças psicossomáticas, tá? O quanto isso tem nos afetado no dia a dia. E por quê? Pra gente melhorar. Pra gente não ficar parado nesses bloqueios. Porque os bloqueios, eles querem fazer o quê? Nos bloquear. E o que você vai fazer? Você vai lutar com eles, você vai superar esses bloqueios, você vai passar por cima deles e mostrar que você consegue fazer. Mas para isso é preciso começar, tá? Começar e ter a coragem de, através da minha história, chegar a outros lugares, atravessar as pontes, né? Tá bom? Então, a gente vai extrair a nossa essência a partir desse tempinho que você se dedicar à escrita. E aí essa não interrupção vai ser importante, por quê? Porque se você começa a entrar ali no processo de flow, você começa de fato a entrar no profundo da escrita, você não quer parar mais. Por isso que eu te falei, tira uns 30 minutinhos primeiro, vai aos pouquinhos, porque se você ficar muito tempo no primeiro dia, corre o risco de você não conseguir fazer no outro dia. E nos próximos também, tá? Então vai aos poucos, porque é um exercício. Assim como você começa a correr, né, fazer exercício físico, se você já começar fazendo tudo uma vez só, você não vai querer fazer no outro dia, você vai cansar, certo? Então começa aos pouquinhos. Começa a colocar aí 10 minutos, 5 minutos, até mesmo para leitura, né? Começa 5 minutos, 10 minutos e vai aos pouquinhos. Conforme você já tá muito bom naqueles 10 minutos, opa, agora eu posso acrescentar 5. Vai aos pouquinhos, porque senão você vai cansar e você não vai querer, o seu cérebro vai te sabotar, não vai adiantar. Tá? Então vai devagar, mas sem parar, certo? Sem parar. Então o seu planejamento, ele fará toda a diferença, tá bom? Ó, saber o seu propósito, você já sabe o seu propósito? Seus objetivos, você já sabe? O seu tema principal. A sua pesquisa, tudo que você pesquisar, se aprofundar, as suas anotações que você já tem, as que você vai anotar. E o esboço que você já fez, que está fazendo, te levará à transformação da escrita em 3 dias. Basta que você queira, tá? Mas é importante que você faça. Por exemplo, a live de hoje. Eu poderia nem fazer, mas ontem eu já defini, não, eu preciso fazer a live. Eu já tinha colocado, eu tenho... Para você ter uma noção, essas lives que eu estou fazendo da escrita, vantagens da escrita, é um brainstorming que eu fiz. Eu peguei outro dia dentro de uma mentoria que eu estava e eu falei, quer saber, eu não vou ficar mais dependendo de do nada criar um conteúdo ou mesmo falar, qual live fazer hoje? Inventava do nada e fazia. Eu gostava de fazer assim, mas fazia. Eu peguei um papel e fiz uma lista de nome de lives, né, de sugestões. Então eu fiz algumas pesquisas, algumas pessoas que fazem muitas lives, peguei algumas ideias muito legais, só que eu falei, vou trazer isso para escrita, que essas pessoas que faziam lives eram outros assuntos, né, mais para bloqueios, inteligência emocional e tal. Então eu peguei essas ideias e fiz 47 títulos e lives. E detalhe, é o que eu tenho feito até hoje, não terminou ainda, tem muitas lives para fazer. Então eu vou lá e seleciono ali, até pergunto pra minha filha, qual o número que você fala pra mim hoje e tal. Eu brinco com ela, né? E ela fala o número, eu vou até a lista. Aí eu, esse aqui eu não quero falar hoje, então eu já vou e pego uma outra opção. Aí ela me fala o número, eu pego lá, live tal, gostei. Só pego uma folha sulfite. Seja bem-vinda, Adriana, querida. Só pego uma folha sulfite, anoto o tema da live e coloco a data, que no caso é no outro dia, né? E pronto, vou lá e transbordo no papel. Vira um outro brainstorm, porque é conteúdo que eu já tenho, já sei, então
Eu busco tirar sempre aquilo que eu estou de fato ali comigo, né? Mas se eu precisar de pesquisar alguma coisa, eu vou também. Mas sempre é no final que eu faço. Primeiro eu tiro tudo aquilo que já tá dentro de mim. Depois, no final, eu pesquiso um pouquinho o que eu posso melhorar aqui nessa entrega. Daí eu pego algumas ideias, mas nunca é cópia. Sempre é uma coisa assim, eu pego de acordo com aquilo que eu quero falar de verdade, que eu sinto que é para falar. Certo? Então é muito interessante. Então essas lives que estou fazendo veio de um brainstorm. Um dia que eu tirei uns minutinhos ali e saiu tudo isso. 47 títulos e lives. Agora, o que você pode fazer? Hoje mesmo você pode fazer isso. Você pega um papel aí e coloca: eu quero fazer um livro com 10 capítulos. O tema é tal. A partir do tema, o que eu posso falar dentro desse livro? Aí você vai pensar, o capítulo 1, 2... Primeiro você pode jogar ali no papel, né, as 10 opções. Depois você pode organizar. Primeiro, segundo, terceiro, aí você vai organizando, tá? E depois você começa a trabalhar. Eu tô fazendo assim com outro livro solo que eu estou fazendo também. Tá ligado com a comunicação, inclusive. De muitos bloqueios que eu vivi na comunicação. E eu parece que tem 19 capítulos. Acho que eu já fiz uns 10 já. Falta pouquinho mesmo pra terminar. Mas não são capítulos longos. São capítulos assim de uma página e pouquinho, sabe? E aí coloco atividade. Gente, esses dias eu fui ler e eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, que ferramenta poderosa que tá nesse livro. Porque eu tinha feito no tempo que eu estava vivendo um pouco mais tribulações, né? Não que hoje não esteja, mas sempre tem um tempo que é um pouquinho mais complexo que o outro. E hoje tá bem mais tranquilo, mas eu tenho bastante atribuições também, mas a gente consegue desenvolver textos ainda. O que eu fiz? Eu fui dar uma olhada nesses textos. Eu tava chorando já, ali no comecinho do capítulo. De tão forte que estava o que eu escrevi. Se eu fosse escrever hoje, provavelmente não sairia da forma que estava lá. Mas tá, assim, impressionante. Como a gente vai desenvolvendo um negócio. Se você aproveitar o tempo que você está vivendo uma tribulação para escrever, ou mesmo o que você está sentindo ali, ardendo no seu coração e você tirar, é os melhores momentos. E é a escrita que sai mais profunda e que quem vai ler depois vai ser tocado. Você está sendo tocado já, imagine quem vai ler depois. Porque você conhece a sua história, mas o outro não conhece. Então, quando o outro lê, vai ser forte para ele. Talvez a outra pessoa que está do outro lado pense assim: ah, é só eu que vivo isso, é só comigo que acontecem essas coisas. Mas a hora que ela lê o seu livro, ela vai de fato perceber que acontece com mais pessoas. E ela não está sozinha nisso, tá? Então é uma ajuda que ela vai ter, é de fato uma mão na roda que ela vai alcançar ali, né? Então, o seu planejamento, as suas anotações, seu esboço vão te levar a essa escrita transformada, tá? Em 3 dias. Então, o que eu vou falar pra você aqui no final? Estamos quase terminando, uma live mais rápida hoje mesmo, tá? Era essa ideia porque eu quero que você coloque em prática. Não quero que você fique muito tempo em live, porque para você executar mesmo, e talvez o restinho do tempo que seria a nossa live é o que você vai exercitar aí, tá bom? Você seja consistente, persistente e constante, porque dessa forma você vai avançar de nível. Você tem níveis da escrita. Eu não sei se eu fiz essa live, mas se eu não fiz eu vou fazer, tá? Existem níveis da escrita. Eu estava num nível, fui para um outro e estou avançando cada vez mais. Se eu for parar para olhar agora, eu já estou num nível bem mais alto do que eu escrevia antes. Mas assim, dessa forma o seu livro vai nascer. Ou mesmo e-book que você queira fazer, algo que você queira participar. Talvez você já até tenha um e-book e talvez não está conseguindo vender, por exemplo. Mas a ideia aqui, eu sempre falo isso. Tem pessoas que falam, mas será que vai vender? Será que vai dar giro? Será que vai ter lucro? Gente, o maior lucro que você tem é você ser curado. E esse processo é difícil no começo, sim. Mas quando você aprende o processo da escrita, você não quer mais ficar com a doença. É impressionante. Tá? Então, vai precisar de muita dedicação sua. Do seu tempo mesmo, em olhar para aquilo com carinho, para a sua história e tirar aquilo que é necessário. Tá bom? E aí, vamos para a mão na massa, né? Ou seja, a mão na escrita, mão na caneta ali, no caderno e tirar tudo isso, tá bom? Então você pode pegar um caderninho só para isso, para você anotando seus esboços, para você anotando suas ideias, tá? Se você já é mais tecnológico, já vai direto pro computador. Pega o seu celular, já abre um Docs ali, né? Um Word, né? Um Google Docs. E vai digitando, vai colocando suas ideias ali, sabe? Se você quiser já tá separando os capítulos, os parágrafos, né?
Pra você ir olhando visualmente, ficar mais agradável. Não faz aquela bagunça não, sabe? Não faz aquela mistureba, não. Vai escrevendo, vai dando um espacinho nos parágrafos. Já deixa na Arial 12, aquela letrinha bonitinha já, um tamanho bom. Não fica aquela bagunça, cada pedaço tá um tamanho, né, do texto, não. Já começa a organizar a sua mente. Se a sua mente está bagunçada, o seu texto vai sair bagunçado. Vai organizando sua mente aí, porque sua mente deve estar embaralhada. Imagina, você pega lá um baralho, tudo bagunçado. Não. Organiza a sua mente. Faz uma oração. Reflete aí no que você quer falar. Traz o que você quer aprender de fato. Traz o que você quer desvendado de você. Traz essa história. Mas não deixa essa história te ferindo. Não deixa essa história machucando você a vida toda. Faz esse autocuidado. Gente, escrever é autocuidado. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, como é bom escrever. Como ninguém me falou isso antes. Eu precisei de uma jornada de 30 anos a mais para poder chegar nesse ponto. Se você está aqui comigo e tem menos de 30, aproveita. Não espera chegar no 30 não. Se você passou também, corre que tá ficando atrasado já. Escreve. Traz a sua história toda, todo mundo precisa ver, você precisa ver a sua história. Com carinho, com dedicação, com constância, com amor, com autocuidado. Você precisa se cuidar, tá? E detalhe, né? Já falei agora há pouco aqui, a nossa próxima aula será sobre a nossa série Terapias Online. Se você não está assistindo, aproveita. É um conteúdo maravilhoso, novíssimo aqui no meu perfil. Que eu estou me formando em psicanálise clínica com base cristã pelo Instituto Fazendo a Diferença. Maravilhoso, gente. Quem puder fazer. Inclusive eu coloquei esses dias o link, deve estar num destaque nos meus stories ali, no meu feed. Se você tem interesse em participar e entrar para esse curso também que eu estou fazendo, vai lá também, eu estou como afiliada aí, tá bom? Entra lá também, já faz a sua inscrição, já começa na turma 10. Para já, porque você precisa se curar. Você precisa entrar no processo de transformação, numa jornada. Não foi fácil chegar até aqui. Adivinha, gente, eu vou até falar aqui já, adiantar. Esse curso que eu estou fazendo em psicanálise não foi por acaso. Eu nunca imaginei fazer, tá? Porque eu já fazia um processo terapêutico, já praticamente as minhas alunas sabem que eu já meio que já fazia um papel terapêutico mesmo não sendo terapeuta. E nesse meu livro aqui, que foi meu segundo livro do projeto Coautoria, Mulheres Transformadas pela Escrita, que eu já vou indicar aqui pra você já ir desenvolvendo a sua escrita, tá? Aqui tem histórias que você vai perceber que a escrita transformou a vida delas, tá? Então, a partir daqui, eu descobri esse Instituto Fazendo a Diferença da Ângela Cirino. Gente, eu fui descobrir quem que era essa mulher no Instituto. E aí, eu fui pesquisando, fui assistindo lives, né? Ela faz as lives dela diariamente, da segunda a sexta, às 8h01. E aí, eu fui entender o valor disso, gente. Que maravilha. Como eu tenho sido transformada diariamente. E aí sim eu cheguei até esse conteúdo. Mas até então eu não imaginei, tá? E aí eu fui pedindo pra Deus, orando, será que é isso mesmo? Será que é da tua vontade e tal? E ele foi me abrindo as portas e eu entrei. E com fé, com coragem, com confiança e constância eu consegui. E estamos aí avançando no curso. Logo, logo vou me formar. E vou poder estar atendendo como terapeuta, como psicanalista clínica, tá? E vou poder ajudar muito mais pessoas. Além do que já estou ajudando dentro das mentorias, né, que eu já faço, dentro dos meus cursos, e aí também dentro dos processos de atendimento com as minhas alunas, pessoas que estão tirando seus livros, a gente vai poder trabalhar internamente, né, porque até então a gente fazia muitos trabalhos assim já, mas agora já com uma maneira, com uma visão muito mais ampla, com uma percepção muito melhor, humana, né, sem julgamento, sem nada. Eu sei que muita gente demora para extrair esse conteúdo, tem pessoas que extraem rápido, mas também fica sem essência. Então, todo mundo tem um jeitinho. Precisamos só descobrir escrevendo, tá? Então, a nossa próxima aula dessa Terapias Online, dessa série, será sobre as consequências das doenças psicossomáticas, tá? Vai ser um material maravilhoso. Espero que vocês venham participar comigo, aproveitar esse conteúdo, porque é importante, tá? A gente entender o que nós estamos vivendo, se nós estamos passando por algum tipo de doença psicossomática. É óbvio que hoje em dia, com tudo acelerado, cortisol em excesso, estresse, a gente já fez uma live sobre o estresse, inclusive. Semana passada falamos sobre os temperamentos, gente, que show. Foi maravilhoso.
aproveita esse conteúdo, já coloca em prática na tua vida, tá? Então assim, nós só precisamos começar e vamos aí trilhando essa jornada, sem fim mesmo, não tem fim, tá? Então eu vou indicar para vocês os livros também. Um livro maravilhoso aqui da minha amiguíssima aqui, Maria Flores, né? Que ela tem também uma editora, 2 editoras, tá? E eu participei desse livro, gente, que maravilhoso. Ela comemorou 50 anos, né? 50 anos, 50 histórias que inspiram. Por que eu tô trazendo ele aqui hoje como indicação? Porque ele tem histórias que inspiram. Então ele é um bom exemplo para que você leia e tente, puxa vida, eu posso falar desse assunto, posso até pegar um assunto que tá aqui e dar aquela complementar, dar continuidade a partir daqui. E aí você cita o livro, né, óbvio, e fala, olha, eu li em tal livro, tal assunto, eu gostei tanto que eu fui pesquisar um pouquinho mais e dou continuidade aqui no livro, certo? Então aqui você vai se inspirar, tem 50, você não tá entendendo, tem 50 histórias aqui. E é uma coautoria, tá? E o outro também que é uma coautoria, vou indicar também da minha mentora Ana Lucchini, tá? Foi de uma mentoria que a gente fez com ela, um Masterfulness, né, que foi aí mastermind dela, e ela resolveu fazer com as alunas, que são essas daqui na época, tá? As que toparam, né, fazer o livro. Eu estou aqui, né? Essa Ana Lucchini. As que toparam fazer o livro, então saiu essa belezura aqui. Descubra a arte de ser exponencial. Por quê? Não estamos falando pra gente escrever em 3 dias, então precisamos ser exponenciais. Então essas são as indicações de hoje. Se você gostou desses conteúdos, se você gostou desses livros, estão todos no link da minha bio. Você pode também me chamar no direct, caso queira receber aí autografado, eu te envio, tá bom? E aí a gente vai conversando certinho sobre esses livros e você já pode receber na sua casa e começar a ler e utilizar como ferramenta para escrever o seu livro, os seus capítulos, os seus e-books, tá bom? E espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vamos tirar já o nosso print. E detalhe, amanhã essa live vai estar estreando lá no YouTube, tá bom? Às 14 horas, eu tô colocando um pouco mais cedo agora, pra eu poder acompanhar também. Às 15 não tava conseguindo acompanhar. Às 14 às vezes complica um pouquinho, mas eu consigo, tá? E outra coisa, lembrando também, eu vou fazer um vídeo aí, vou começar a postar talvez a partir de hoje, depois dessa live, a nossa palestra presencial. Vai ser aqui na minha cidade, Cesarulange, São Paulo, interior de São Paulo. Eu vou falar sobre para você escrever seu livro, tá? Então nosso tema é escreva seu primeiro livro, tá? Eu coloquei aí que vai ser mais ou menos uma palestra de 2 a 3 horas, tá? Então, se você quiser vir pra cá, me chama no direct, tá? Porque eu tô com um grupo aí que eu criei pra poder colocar as pessoas interessadas, porque nós temos um limite até umas 200 pessoas, tá bom? Lá cabe 216, no espaço que eu reservei para nós aqui na cidade, um local super fácil de achar, tem estacionamento perto, tá bom? Então vai ser muito tranquilo, então se você tá interessado, já me chama aqui, tira saber certinho, tá bom? É pra homem e mulher, é pra todo mundo, tá bom? É assunto de livros. E vai ser muito legal, eu vou estar ali experimentando um pouco no presencial e trazendo conteúdos para vocês, tirando dúvidas também, né? E explicando um pouquinho mais aí como que a gente faz para escrever o primeiro livro, tá? Então vai ter muitas dicas, vai ser muito legal, tá? Então espero que você consiga vir, se você não vir, mas aproveita, talvez tenha próximas oportunidades, espero que sim. Mas vamos aí aprender um pouquinho mais, tá bom? Então vai ser no dia 22 de março, né? Então praticamente daqui um mês. E você pode estar vindo aqui no presencial e acompanhar essa palestra. Escreva seu primeiro livro. Seja bem-vinda, Nielma, querida. Tá? Então se você sentiu esse desejo de vir, me chama no direct lá para você saber um pouquinho mais, tá bom? Sobre essa palestra presencial, tá bom? Vamos tirar aqui o nosso print, então estamos finalizando a nossa live com esse conteúdo de hoje, tá? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. E quem não acompanhou, depois pode ir lá. A gente vai deixar salvo essa live. Acompanhe, anota o que você puder. E utiliza todas as ferramentas que foram faladas aqui, tá bom? Por quê? Porque se você não colocar em prática, não vai adiantar nada, né? Então nós precisamos, de fato, entender que a prática que vai nos levar, de fato, à perfeição e ao exercício, de fato, para a gente desenvolver nossa escrita. Vamos tirar rapidinho nosso print. Isso, para a gente poder terminar nossa live, tá? Então, fique esse convite para a próxima semana, na segunda-feira. Nós vamos falar aí sobre doenças psicossomáticas, tá? Então, vem aí para a gente poder desenvolver mais
algumas dessas áreas e trabalhar, porque se nós estamos com alguns probleminhas, nós provavelmente estamos com dificuldades para escrever. E a escrita precisa ser descoberta, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um abraço forte no coração de cada um aí. Um beijo no coração e até a nossa próxima live. Até semana que vem. Tchau, tchau!